Boa noite, caros telespectadores das nossas lives do Futebol Interativo. Bem-vindos a mais uma live, né? Semana preenchida de lives durante a noite. Então, aqui novamente em parceria com o coach Marcos Menezes, né? Professor Marcos Menezes. Segunda live com ele. E um tema hoje muito importante, um tema que ainda não foi falado em live, por exemplo, dentro do Futebol Interativo, que é a nutrição. Então, boa noite, Bianca, boa noite, João, boa noite, Marcos. Eu espero que seja uma ótima noite de live para todos. E lembrar para aqueles que estão conhecendo o Futebol Interativo agora, que a gente vai estar começando um evento na próxima semana, que é o Futalk Nordeste Online. Então, futalk.futebolinterativo.com, vocês vão ter todas as informações, a inscrição gratuita. E, novamente, boa noite para todos. Obrigado, Ayrton. Pessoal, boa noite. Boa noite para quem já está chegando aí, para quem está entrando. Meu nome é Marcos, como o Ayrton apresentou. Eu sou professor de Educação Física, treinador de futebol e de futsal. Marcos. Oi. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, João Pedro? Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Ah, beleza. Sim, João Pedro, sim. tá me ouvindo? Eu não estou conseguindo ouvir. É o áudio aí. Tem que dar uma olhadinha no áudio aí. No seu áudio. Eu só estou ouvindo a Bianca e o apresentador do... Sabe por quê, Ayrton? Não, será que não tá baixo para você, o Marcos, por exemplo? É porque... Fala para ele que vocês estão me ouvindo. Eu estou ouvindo todo mundo menos o Eu Marcos. estou ouvindo o Marcos, João, o Pedro. A gente tá conseguindo ouvir o Marcos bem. Tenta desconectar o fone e conectar novamente. Tá me ouvindo agora, João Pedro? Vê se tá me ouvindo agora, João Pedro. Tá ouvindo o Marcos? Não. Como que a gente pode Vou fazer tentar isso? trocar o fone aqui, só um minuto. Tá, beleza. Então, enquanto ele vai trocando o fone, só me apresentar aí, o João Pedro já me conhece há muito tempo, foi meu ex-atleta, né, no Sub-11. Então, meu nome é Marcos Menezes, sou professor de Educação Física, treinador de futebol e de futsal, trabalhei já na FRJ como professor substituto, também trabalho com futsal desde 2004 e futebol desde 2007. Tenho a licença B da CBF e a licença A da CBF estou fazendo nesse momento. O Futebol Interativo está sendo um parceiro nosso nesse momento da gente transmitir essas lives. Botei outro, vamos testar. De grande importância. Tá me ouvindo, João? Tá ouvindo ele, João? Só você, Bianca. Não tô ouvindo. Eu vou falando e quando eu passar para ele, Bianca, você começa e você passa para ele. A gente vê o que a gente faz, o que o Ayrton ajuda aí nesse momento. E aí, a nossa ideia de fazer a live é que nesse momento da quarentena, a gente sabe muito bem que as pessoas têm ficado muito tempo em casa, até porque a orientação é essa, da OMS e do Ministério de Saúde. E aí o Futebol Interativo entrou em contato conosco e pediu que a gente pudesse estar fazendo essa live junto com eles. João, o Ayrton pediu você sair e entrar de novo no link. O Ayrton pediu para você sair e entrar de novo no link, João. Tá. E aí hoje a gente está falando sobre nutrição, tá? Algo que é fundamental não só para os atletas, mas para todo mundo no dia a dia, inclusive para poder reforçar aí o nosso sistema imunológico e caso a gente fique doente, a gente possa reagir de melhor forma. Mas o foco principal é com os nossos atletas da frente queimados, com os profissionais também que acessam o futebol interativo normalmente para os cursos que tem no futebol interativo. Bianca, eu já tinha falado para o João Pedro antes, então posso te adiantar. A Fênix Queimados está fazendo 4 anos esse ano, conta com 130 atletas de 7 anos a 15 anos, com mais ou menos 15 atletas feminino adulto, e nós temos aí a categoria no futsal, sub-7 ao sub-15, mais o feminino adulto, e o 11, 13 e 15 do campo, tá? Esse ano. E aí, hoje vamos fazer essa live aí com vocês sobre nutrição. João Pedro, já está me ouvindo? Sim, tudo bem. Show de bola, João Pedro. E aí, João Pedro, falei agora que a gente tem 4 anos de criação, com 130 atletas,
futsal é futebol, do sub-7 ao sub-15, no futsal, mais o feminino, adulto, ao qual eu sou treinador, e também sou coordenador da base. E o 11, 13 e 15 no campo, tá? E vamos lá. Para começar, bem simplesinho, vamos começar com vocês, fazendo uma pequena apresentação de vocês, profissional, para que a gente possa começar a nossa live. Tá. Vou começar? São as meninas. Isso aí. Meu nome é Bianca Genoese, eu sou nutricionista, sou formada pela Universidade de Estácio de Sá, aqui no Rio de Janeiro, sou pós-graduada em fitoterapia funcional e nutrição materno-infantil. Atuo aí na parte clínica, né, em consultório, mais ou menos uns 6 anos, sempre foi a minha atuação, desde o início, principalmente aí pegando pacientes na parte clínica esportiva, e mais ou menos 1 ano e meio, 2, eu comecei a fazer o atendimento de crianças atletas também, né, futebol, de alguns clubes. Ai, voltei, caiu. E meu foco sempre foi a parte esportiva, né? Legal. Mais alguma coisa, Bento? Fala, João, você. Tudo bem, pessoal? Me chamo João Pedro Abreu, eu tenho 24 anos, sou nutricionista. Quando eu entrei na faculdade de nutrição, eu vinha de um processo que muitos desses garotos estão passando, dessas meninas também. Eu também era atleta de futsal e eu tinha o meu foco totalmente na nutrição esportiva. Mas durante o processo da minha graduação, eu tive contato com outras áreas da nutrição que abriram, né, a minha mente, a minha cabeça. E eu sou apaixonado pela nutrição, mas, obviamente, a nutrição esportiva tem um grande espaço no meu coração, mas eu consegui ver a nutrição de diferentes jeitos, né, diferentes óticas. E hoje eu espero poder contribuir com vocês com informações de nutrição e também de um ex-atleta, né? Inclusive fui atleta do professor Marcos durante bastante tempo, durante alguns anos. Aprendi muitas coisas além do futsal, que com certeza me serviram também na minha vida acadêmica e profissional. E estou bem feliz de participar dessa conversa hoje. Show de bola. Pessoal, traçamos aí um pequeno roteiro, né? Mas o tema geral é vida saudável, baseado em alguns pilares. E aí seria interessante vocês falarem um pouco desses pilares para ter uma vida saudável, não só o atleta, né? Óbvio que a gente vai acabar focando, como eu falei, nos atletas, mas nesses pilares para a gente possa ter uma vida saudável. E aí vamos ver aí como a gente pode fazer. Nessa primeira rodada a Bianca começa, na segunda o João Pedro. Pode ser assim? Pode, acho que a gente vai se complementando aí também, né? Perfeito. Show de bola. Então, vamos lá. Vamos lá, Bianca. Eu acho que esse tema é muito bom, né? Porque hoje em dia está aí se falando tanto do quanto que a alimentação influencia na vida de um modo geral. E aí, pensando a gente aí nessa alimentação saudável, nesse equilíbrio que a gente tem que ter, né? Em relação à alimentação, principalmente aí pensando nas crianças, porque eles têm um gasto energético muito grande, muito alto. Eles já sofrem naturalmente por conta de crescimento, que eles têm toda a fase que eles estão passando. E aí, quando a gente pensa na criança atleta, a gente está falando de um extra ali, né? Porque eles têm uma rotina de treino bem puxado. E a base ali da alimentação, para a gente, como nutricionista, a gente tem, na verdade, um guia, né? Que seria a nossa pirâmide alimentar, onde a gente teria que estar abrangendo ali para ser uma alimentação equilibrada e saudável, incluindo ali todos os grupos alimentares que nós temos disponíveis, né? Então, os carboidratos, as proteínas, as gorduras, todos eles fazendo parte de uma rotina alimentar, né? A gente tem as classes desses alimentos que devem ser ingeridos, né? Então, a gente tem os alimentos que vão trabalhar na forma de reguladores, né? Onde eles vão ali, principalmente, fornecer energia para o corpo. A gente tem os alimentos reguladores, os alimentos que estão ali fazendo a parte dos nutrientes, né? Das vitaminas e minerais, os alimentos energéticos e alimentos construtores. Então, assim, a base da nossa alimentação deve estar, principalmente, o mais variado possível dentro do nosso grupo, dos grupos alimentares que a gente tem, né? E aí, João Pedro? Sim, sim. Complementando isso, né, do que seria uma alimentação saudável, assim, ao pé da letra que nós temos na nutrição,
é aquela alimentação que é capaz de suprir todas as necessidades do indivíduo, sejam elas calóricas, energéticas, quanto também necessidades nutricionais. E uma coisa que é importante, né, de considerar é a abordagem sobre o que seria essa alimentação saudável nos tipos diferentes, né, nos grupos diferentes. Por exemplo, uma alimentação padrão de saúde, uma alimentação adequada, porém há diversas abordagens, como foi o que a Bianca abordou. A mesma alimentação saudável para um idoso saudável, para um atleta adolescente, são diferentes, né? Aqui no caso, um atleta adolescente, nós já uma pessoa que ela está em um dos períodos da vida mais importantes, que é aquela fase de crescimento, então há uma necessidade energética e nutricional muito grande, o fator de ser um atleta, né? Então, todas essas necessidades devem ter ainda mais atenção para que elas sejam atingidas e não prejudique, por exemplo, a normal do atleta. É porque a criança, por si só, ela já tem essa demanda aumentada, né? E quando a gente pensa numa criança atleta, isso aí se torna imprescindível ele estar fazendo até o aumento, né? Esse aumento que a gente tem que ter aí, o aumento energético, o aumento calórico que eles têm que ter, porque o aporte é maior, né? Para eles nessa fase. E aí seria o quê? Exatamente. Uma alimentação variada, né? Uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável, uma alimentação variada. Você consumir aí os grupos alimentares. A gente tem na pirâmide alimentar, né? A quantidade das porções que a gente deve estar ingerindo. Isso aí é legal, até quem quiser consegue ver pela internet mesmo, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria tem bem explicadinho e o que seria essa porção, porque muitas pessoas têm essa dificuldade. Mas o que é uma porção de carboidrato? O que é uma porção de proteína? E aí ele está bem explicadinho o que significa uma porção e qual é a quantidade de acordo com a faixa etária da criança. Porque cada faixa etária vai ter uma demanda e uma necessidade diferente, igual o João comentou, né? Exatamente. Show de bola. João, Bianca, eu costumo trabalhar esse tema com meus alunos na educação física. E aí eles me perguntam, eu acabo provocando, né? Qual o momento certo de comer e tudo mais. E eles respondem que é quando está com muita fome. E aí eu acabo, enfim, trabalhando isso. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Né? O momento certo é quando você está com fome ou não é o momento, enfim. O que é a fome? Né? Na verdade, a criança, eu acho que toda criança e adolescente, eles deixam de comer, né? Para brincar, deixam de comer para ver televisão, só vai comer realmente quando está com fome. E aí a gente tem lá as nossas recomendações, né? A quantidade que você tem que fazer, as refeições principais que você tem que fazer. A gente não deve pular a refeição, né? Então a gente tem lá o café da manhã, almoço e jantar como as principais refeições, onde vocês deveriam estar fazendo, né? E as refeições intermediárias, que vai estar lá o lanche da manhã, o lanche da tarde, a ceia, né? Para você poder estar consumindo e até para você conseguir atingir essa demanda energética do dia, né? Porque aí você pula a refeição, você acaba consumindo menos energia do que você deveria estar fazendo. Fala aí, João. Algo que é assim bem importante, que é um desafio para todo nutricionista, todo profissional do nutricionista, porque nós estamos falando de alimento, quando nós falamos desse público, como são os atingidos pelo professor Marcos, os adolescentes atletas, né, por exemplo, o maior desafio, pelo menos o que eu acho, é fazer com que essas pessoas entendam que elas, como eu posso dizer, tem um instrumento, e cada profissão, cada área tem lá o seu instrumento de trabalho. E fazer o atleta entender que o seu instrumento principal é justamente o seu corpo, né? Então, quando ele passa a cuidar do seu corpo, uma melhor atenção a uma alimentação boa, a seguir ao treinamento do professor, treinamento físico, aquele que o atleta dá o migué, que só bota durante o treino com colete. Tudo isso pode atrapalhar o seu desenvolvimento, o seu alto rendimento. Então é legal discutir, ter esse tipo de discussão para desde cedo, né? Se ela quer estar no meio esportivo, que ela passe a ter uma melhor relação com aquilo que cerca
a vida dela que pode melhorar o seu desempenho. E aí eu queria que acho vocês façam... todos... Oi. Foi Não, mal, pode desculpa. falar. Pode. Não, ela Então, falou que, na verdade, assim, o atleta, né, a criança que está nesse meio, ela tem um objetivo, né? E aí fazer esse entender deles de que a alimentação influencia em muito, né? E vai ajudar muito no desempenho físico deles, na melhora de fadiga, melhora a parte motora, enfim, tudo, né? E aí vocês falaram do café da manhã, almoço e janta como, né, as principais refeições do dia, além daquelas que se citaram entre as principais. E aí fala um pouco sobre o café da manhã, porque a gente escuta muito que a criança, adolescente, não gosta de tomar café da manhã, né? Acorda, tá sem fome, enfim. E aí fala um pouco sobre o café da manhã, a importância dessa primeira refeição do dia. Vai, João, quer começar? Pode começar, João. Posso começar? Pode. Então, o que acontece? É normal não, né? Muitas crianças acordarem sem fome, né? E aí acabam passando diversas horas sem comer, e sem comer não, na verdade elas vão, né, tendo aqueles belia até chegar a hora do almoço. Então acabam pensando que esses alimentos que elas consomem entre esse período até o almoço não são refeições, que é só um biscoitinho que eu tô comendo, já que é só, enfim, qualquer tipo de alimento, principalmente os processados, eles também contam no nosso saldo calórico e não nutricionalmente. Mas sobre café da manhã, é muito importante porque nós precisamos considerar que a principal não, né? A primeira refeição do dia, uma das principais. Exemplo, um atleta que ele treina de manhã, que ele tem um treinamento logo cedo, ou que ele tem aula, se ele pula o café da manhã dele, ele perde a oportunidade de ter acesso ali a grande né, do seu saldo calórico do dia, que vão fazer com que ele tenha tanto mais atenção na sua aula, mais força para treinar. Enfim, o café da manhã tem uma grande importância, né? Até porque no café da manhã e no café da tarde, pelo menos na nossa cultura alimentar, são os momentos que nós temos mais consumo de alimentos fontes de cálcio, leite, queijos. Então, quando a pessoa ela pula essa refeição, ela passa a consumir menos esses alimentos, né? Passa a ter só ali o consumo do almoço. Então, acaba pulando essas refeições que normalmente na nossa cultura nós temos o hábito de obter, por exemplo, esses nutrientes tão importantes como o cálcio, que nessa fase da adolescência é tão importante, né? Considerando o crescimento. O que eu costumo falar também com as minhas crianças, né? Que assim, eu acordo sem fome. Eu vou falar assim, mas eu acordo não tenho fome. Aí eu falo, gente, ou exatamente isso. Ou a criança ela vai sair de casa, ela vai para a escola, e aí ela tem que ter um rendimento na escola também, né? E você não consegue, sem você estar comendo, como é que você vai entregar o alimento para o seu sistema nervoso central para você conseguir pensar na escola, né? Já começa por ali. Ou então vai para um treinamento que seja, né? Vai fazer uma atividade, vai treinar de manhã. E aí, como é que você vai ter energia para render no seu treino de manhã? Então, realmente, assim, é uma refeição muito importante. E foi até o que o Marcos falou, né? É a primeira refeição do dia, é o momento que você tem de entregar para o seu corpo o que ele está precisando. Então, a gente produz muitas substâncias, né? À noite, o nosso fígado trabalha bastante ali para até ajudar, né? Na limpeza. E aí, você de manhã é o momento que você tem para entregar para o seu corpo coisas boas também. Também não adianta a gente não entregar nada. Então, é o momento de você fazer consumo de uma fruta, né, um consumo de alguma fonte de carboidrato, que seja ali um pão, né, uma torrada, enfim, alguma fonte de carboidrato e a proteína. Todas as nossas refeições, ela tem que ter ali as nossas três principais, né, que é o carboidrato, a proteína e a gordura. Então, você fazer de forma variada de manhã também, fazendo o consumo dessas fontes, é muito importante. Pô, legal. E aí também deve ser uma experiência de que você já deve ter vivido isso, o João Pedro, quando era atleta também, né, com os colegas e tudo mais, ouvir que os responsáveis reclamam que as crianças não gostam de comer fruta e principalmente legumes e verduras. Fala um pouco sobre isso aí, sobre a importância e como a gente pode convencer os atletas, as crianças a comerem mais fruta, comer legumes e verduras. A gente tem, foi o que eu falei, né? A gente tem as classes.
Caí, voltei. Voltou. Tem a classe ali dos nossos alimentos, né? E aí, esses principais que o Marcos falou, né? As frutas, os legumes, as verduras, eles vão desempenhar um papel importante ali na regulação do corpo, né? Então, eles são quem vai entregar, são as vitaminas, os minerais importantes para todo o funcionamento do organismo. E aí é realmente uma dificuldade, porque muitas crianças passam ali, né? Na verdade, a criança, quando começa ali com os 2 anos de idade, já começa aquela, a gente chama de mini adolescência, né? Que aí, quando chega na adolescência, piora, que diz que eu não gosto, que eu não quero do verde, que eu não gosto. Então, eu trabalho muito com as cores, com as minhas crianças, até nas escolas que eu atuo. Então, o que eu falo, gente? O prato tem que ser colorido. Então, a gente tem que fazer um prato colorido, pelo menos umas 5 cores no prato ali. E aí, eu conto o arroz, o feijão e a proteína como uma cor. E aí, as outras 2, a gente tenta pegar de algum legume, alguma verdura. As frutas também importantíssimas ali. A gente tem essa recomendação de pelo menos de 3 a 4 porções por dia das frutas. É uma dificuldade que as crianças têm ali de estar aceitando. Mas foi o que o João falou, né? Eles precisam entender que eles querem se tornar, né, cada vez melhores, desempenhar cada vez mais um bom, né, render muito nos jogos. E aí tem essa... Não adianta, tem que consumir. E aí, João, como que a gente pode? Estamos ouvindo sim. E aí, como tem... Estamos ouvindo sim, Bianca. Sim, sim. Tô ouvindo sim. Tá me ouvindo? Tô ouvindo sim. Eu não tô ouvindo vocês. Agora o teu som que saiu, então. Aí você faz a mesma coisa, entra e sai. Não tô ouvindo. Sai. Vou sair e entrar. Isso aí. Vou sair e entrar. João. Esperar ela entrar. Não, pode falar enquanto ela tá falando. Ela já vai complementar o que ela tá falando, entendeu? Sim. Aí eu posso fala um pouco sobre então. essa questão que ela dá. Como pode convencer os atletas a comer mais fruta, legumes e verduras, né? Você que já foi atleta. Sim. Então, esse é um dos consumos mais difíceis, né, durante a adolescência, principalmente se ele não foi estimulado durante a infância, ou seja, quando a criança estava ali nos primeiros anos de sua vida, né, se os pais eles não estiveram ali estimulando esse consumo de verduras, de cereais integrais, de frutas, etc, etc, a criança acaba realmente não tendo tanta afinidade com esse tipo de alimento. Mas é o que a Bianca falou. É legal estimular e fazer a criança entender a importância daquilo ali, né? Estimular, botar no prato, oferecer diferentes cores, porque o mais fácil de fazer com que a criança se alimente também, ainda tem esse ponto, é ter em casa, né? Sabemos que é um pouco mais difícil porque tem a consideração de higienização desses tipos de alimentos, não da produção, mas do preparo, enfim, leva um pouco mais de trabalho, mas também vale mais a pena, sabe, fazer esse tipo de consumo. Para o atleta, por exemplo, esses alimentos, verduras, legumes, frutas, eles têm grande parte de vitaminas e minerais que são essenciais para o atleta. Então... Voltou. Tá ouvindo, gente? Sim, tem as fontes alimentares que estão mais ligadas à energia têm importância na alimentação. Se a pessoa ela não tem acesso ali a fontes de vitaminas e minerais, e aqui não preciso ser tão específico, ela vai ter ali um prejuízo tanto no seu crescimento, também melhor respiração, enfim, são vários benefícios que esse tipo de alimento pode promover para a pessoa. Mas o mais indicado é fazer o que a Bianca abordou, né? Oferecer melhores alimentos, ter em casa esse tipo de alimento, estimular a criança, o próprio pai consumir esse tipo de alimento, porque também muitas vezes nós falamos, olha filho, você precisa comer isso e isso, mas no prato do pai não tem o que ele quer que o filho coma. Então fica difícil, né? O filho olha para o pai e fala, pô, nem você está fazendo isso, cara, então eu não acho isso tão legal, né? Então é preciso diversificar a alimentação. Entender. Quanto mais variada, melhor. Pô, legal, mas assim, então os pais, né, os responsáveis comerem também vai ajudar com que as crianças possam comer. Né, legal. E vamos lá, o que comer antes, durante e pós-treino? Vocês podem falar sobre isso? Sim.
Vai, João. Você é o primeiro, João. Tá me ouvindo? Tá me Eu ouvindo? começo? Eu não sei Isso. se quando a Bianca voltou, eu não tô mais ouvindo ela. Você não tá ouvindo a Não, tá me Bianca? ouvindo? Fala alguma coisa. Não. Tá me ouvindo? Não? Sai e volta? É. Aí, Arthur, tem que dar uma ajuda aí, Arthur. Deve ser alguma Eu tô te outra ouvindo. transmissão. É ele que não tá te ouvindo. Já volto. Então você começa, Bianca, para ele poder ir e voltar. Então, assim, na verdade... No caso, essa é a solução Bianca. mesmo. Além do dia Tem que Bianca. sair e entrar novamente. Oi, tá ouvindo? Bianca, só um minutinho. Tá, então é isso. Quando Oi. acontecer esse erro, tem que sair e voltar, né? É isso, Arthur? Isso mesmo. Beleza, tô obrigadão aí. ouvindo Não, tranquilo, ele botou mudo lá. Tá me ouvindo? O João Tá me ouvindo, Eu Bianca? tô te ouvindo. Tô. Beleza, show de bola. Vamos esperar o João Pedro voltar. Tá. Acho que ele voltou aí. João, deixa o João entrar aí que eu vou só falar uma coisinha para atualizar vocês. João, só para atualizar vocês, agradecer também já a presença de algumas pessoas, de alguns atletas. Eles ficam aqui ansiosos. O George, o Hudson, o Yuri, enfim, nosso treinador de goleiro Ednei, nosso treinador Vavo, e mais algumas pessoas estão participando aqui. Aí chegando a 15 pessoas nesse momento assistindo a live. Vamos lá. Depois tem uma pergunta aqui, depois que eu fiz para vocês, tem uma pergunta da Mirna Franca, tá bom? Vamos responder primeiro essa parte aí, para que a gente possa fazer a pergunta da Mirna Franca. Então vamos lá, o que comer antes, durante e pós-treino? Pode falar, João. Posso começar? Pode. E agora? Pode falar, João. Posso falar? Pode sim. Porque eu acho que ela não tá me ouvindo. Não tem problema, se ela não te ouvir, ela vai sair e vai entrar. Vai ter que ser assim. Tá bom. O que acontece? Antes do treinamento físico, primeiro vamos voltar um pouco, né? Durante o dia, como nós falamos aqui, é importante que o atleta ele venha consumindo fontes de carboidrato, que no caso seriam ali pães, arroz, algumas frutas também, e principalmente o que nós chamamos, eu não quero entrar em muito termo técnico porque eu acredito que tem criança, né, assistindo aqui, mas assim, vamos falar que nós temos células, substâncias no nosso corpo que vão nos dar energia para fazer uma atividade física. E esses carboidratos, eles são importantes uma capacidade de fornecer essa energia para o nosso corpo. Antes, tem um grupo de carboidrato que ele é mais importante nesse momento, que são os de alto índice glicêmico. Isso são carboidratos que nos fornecem energia mais rapidamente, ou seja, que caem em nossa corrente sanguínea e rapidamente nós temos ali os nossos estoques de energia mais atualizados, mais revigorados, mais rapidamente. Isso falando a grosso modo, né? E aí nós podemos banana, mel, enfim, alguns carboidratos, também o arroz simples, né, o arroz aquele branco mesmo, pães, são alimentos importantes para que você coma cerca de 1 hora, 2 horas antes do treinamento físico, que eles vão te dar energia para conseguir fazer esse treinamento, sem ter fadiga. Eu gosto de entrar um carboidrato ali, a proteína até para um pouquinho ali a carga glicêmica, né? Então, que a energia é imediata, mas ele também precisa de energia durante o treino, né? E aí a importância ali de você consumir. Normalmente a gente entra treinos mais prolongados, quando passa ali de 1 hora, é importante o consumo do carboidrato ali durante o intratreino ali, que a gente diria, né? No meio do treino, ele ter também o consumo, porque foi o que o João falou, é a fonte principal de energia para nossas células, é ele que vai dar energia imediata, é o carboidrato que tem essa função, por isso que é tão importante a gente consumir ele tanto antes, durante, depois se passar de 1 hora de treinamento, né? Junto com, lógico, que a gente vai falar depois ali a importância também da hidratação, e o pós-treino também tem que ter o carboidrato, porque a gente isso que eu ia falar. Né? Então é importante fazer o do carboidrato também no pós-treino,
E o carboidrato de índice glicêmico alto também, igual esse que o João falou, porque você precisa fazer essa reposição direto para o músculo, né? Até para melhorar a fadiga, e isso tudo tem relação com a alimentação também, além da hidratação, né? E o que seria esse alto índice Perfeito. glicêmico, para poder passar para os nossos atletas aí de forma mais Foi o que o simples? João falou, são carboidratos que entram diretamente, o nosso corpo utiliza rápido. Então, Exemplo. todo carboidrato que a gente fala, carboidrato que não tem fibra, pão branco, arroz branco, a banana, né? São carboidratos, né? Macarrão, são carboidratos que não tem nenhum tipo de fibra para modular, para segurar um pouquinho esse carboidrato. Dependendo também do tipo de treinamento, às vezes eu até entro com, né? Quando a gente tem um pouco de recurso até, né? A gente também utiliza ali carboidrato de alto e baixo índice glicêmico, porque ele vai ter energia imediata e, ao mesmo tempo, ele durante o treinamento dele, ele vai ter o carboidrato sendo liberado aos poucos para fazer essa utilização. Pô, legal. Antes de perguntar sobre o que não comer antes, durante e após o jogo, eu vou ler aqui o que a Mirna mandou para a gente, perguntando aqui. A Mirna mandou aqui, ó. Boa noite. Pelo que entendo, é que o atleta e pessoas que querem entrar no esporte precisariam de dietas, nutrição estabelecida pelo nutricionista, e não usando somente alimentações criadas pela saúde. Só em casos mais fortes que abriria a questão alimentar, como whey, shakes. Eu acho que ela perguntou se como seria a questão da utilização daquele whey protein, shakes, né, no caso. Enfim, é só para atleta, pode ser para qualquer pessoa, não pode ser para criança, enfim. Eu acho que, na verdade, eu acho que ela perguntou se precisaria de dieta somente quem faz. O início da pergunta dela me deu a entender se precisaria passar por um nutricionista, é isso? Pelo que eu entendi aqui, ela ficou na dúvida que, assim, ela entende que o atleta precisa de dieta, né? E aí, no caso, ela pergunta no final, só em casos, aí isso que eu entendi aqui, só em casos fortes que abriria para suplementação alimentar, entendeu? Enfim, eu acho que é só em casos de... Na verdade, assim, a suplementação, ela vem como um extra, né? A gente consegue... a gente consegue via alimentação também, né? A gente tem... A alimentação está ali para isso. O alimento, ele está ali para isso, né? A suplementação, óbvio, que dependendo do grau de treinamento, da intensidade de treinamento, né? Do quanto que a pessoa consegue, porque todo suplemento, ele encarece, né? Então, se a gente consegue fazer também via alimentação, e óbvio que foi o que ela falou, né? A questão da nutrição, nutricionista. Porque cada indivíduo é um indivíduo, nem uma dieta para um não vai se adequar para o outro, né? Porque são pessoas diferentes, sexo diferente, idade diferente, enfim, massa muscular é diferente de uma outra pessoa. Então, isso tudo a gente consegue fazer, né? Fazendo um plano alimentar individual, né? E aí a gente, sim, pode ter utilização do whey protein, pode ter utilização da maltodextrina, pode ter utilização de vários suplementos né, para conseguir fazer aí. Então, a gente consegue via alimentação. Acho que foi isso que ela perguntou. Então, o que eu entendi é se todos precisavam de dieta, né, algo do tipo, e se todo atleta precisava tomar suplemento alimentar, é isso? Isso, acho que foi isso. Eu acho que foi isso. Então, sobre a primeira pergunta, se todos precisam de dieta, não necessariamente, né? O que todos precisam, na verdade, é aprender a se alimentar de forma mais adequada. E nós chamamos de dieta quando nós temos um planejamento específico para um tipo de pessoa em específico, né? Como, por exemplo, um atleta que tem uma demanda em específico separado de pessoas comuns. Já o uso de suplementação, o nome suplemento, vocês precisam ler, né? Nós precisamos ler como complemento. Esse tipo de substância ele foi criado para facilitar a vida da pessoa, tanto em questão de horários, quanto em demandas de nutrientes, demanda energética, ou seja, é um facilitador. Vamos supor, que eu seja um atleta, que eu preciso chegar às 3.500 calorias durante o meu dia. Mas, ao mesmo tempo que eu sou um atleta, eu também sou um
pai de família, né? Sou um cara que trabalha 10 horas por dia e eu não consigo parar tantas vezes para me alimentar. Então, com a minha alimentação durante o dia, eu consigo chegar a 3.000 calorias, ficando me faltando as 500, já que a minha necessidade diária é de 3.500. Então, ali eu posso um facilitador que vai me oferecer esses nutrientes que vão me faltar para fechar essa conta durante o dia, além de também me oferecer esse saldo calórico. Então, não é todo mundo que precisa de suplemento, muito menos atleta, né? Mas em algumas modalidades em que a necessidade ela é extremamente aumentada, aí sim pode ter ali uma intervenção com suplementação, mas não é regra, não é regra mesmo. Entendi. E o que não comer antes, durante e após treinos e jogos? Eu acho que a primeira coisa é não comer o que não está habituado a comer. Que às vezes faz uns dados. Vou testar, aí testou antes do jogo, na pré-competição, deu ruim, pode dar diarreia, pode dar, enfim, complicar o rendimento, porque não está acostumado a fazer aquela refeição, né, ou aquele alimento específico. Então, acho que o principal é não comer o que não está acostumado a comer. Vai, João Pedro. Posso? Pode. Que deu uma caída aqui, mas tô ouvindo. E é exatamente isso. Normalmente, eu falo assim pela minha caminhada, né? Eu já fui atleta também, e normalmente nós viajamos, por exemplo, durante o tempo do campeonato para diversos locais para disputar essa partida. E a nossa família ela não se programa quanto à alimentação. Então nós vamos disputar a partida do dia, por exemplo, e lá tem uma cantina no clube. E você olha para a cantina, tem um hambúrguer lá, tem um frangão empanado, tem tudo aquilo que enche o olho da criança. E aí a criança fala, pai, eu tô com muita fome, nós viemos de longe, tem um jogo daqui a pouco, eu vou comer. E aquilo ali é um alimento que, além de não ser indicado, né, antes de uma partida, tanto por excesso de gordura, né? Excesso de gordura, pela forma que a criança ela vai se sentir cheia durante o jogo, enfim, são diversos fatores. É importante que o pai que vai levar, ou a mãe, enfim, o responsável que leva essas crianças, tenha também uma certa ciência, uma certa noção de uma alimentação boa para aquele momento, né? Levar alimentos de casa, alimentos mais próximos do natural possível, como fruta, para que a criança ela possa ao mesmo tempo não sentir fome durante o jogo, não ter aquela falta de energia, não se sofrer de câimbras e principalmente não comer o que não deve, né? Pô, legal. E aí você falou que é do salgado, né? Aquele biscoito, você chega no clube, tá morrendo de fome, pede pro pai, e aí o pai, preocupado que a criança não comeu nada, dá aquele salgadão, aquela coxinha, né? Com aquele óleo, enfim, de um mês, né? Ou mais. O principal é esse, né? Acho que a gordura é uma das principais coisas que deveria ser evitada ali, né? De competições e treinamentos, né? E aí eu ia complementar. Alimentos também ricos em muita fibra. Tá picotando, Bianca, o teu. O da Bianca tá picotando, tá travando. Voltou, Bianca. Pode. Agora você voltou. É que você tava picotando. Ah, tá. Por isso que eu falei. O seu sinal tava picotando. Então, e aí eu tô falando isso porque vocês colocaram a questão da fruta e tudo mais, né? De levar uma fruta e acho que, enfim, o jogo é de manhã, mas a nossa preocupação também é que tem jogo às vezes que é 2 da tarde, né? O 11 da manhã, enfim, atrasa um pouco, começa 11h30, enfim, aquele jogo que é 2 da tarde, então lá em Queimadas até chegar em Niterói, por exemplo, ou para chegar até, enfim, algum jogo no Rio de Janeiro, então eles saem muito cedo, saem 10 da manhã, 9 da manhã, e o jogo é meio-dia, o jogo é 1 da tarde, bem naquele horário do almoço, ou um torneio que é o dia todo, enfim, e algumas mães levam macarrão, para a criança comer, enfim, o macarrão, como se fosse almoço, uma hora antes da partida. E aí, o que vocês têm para falar sobre isso?
Pode começar, Bianca. Tá cortando? É a tua internet então, Bianca. João Pedro, começa enquanto ela tá ajeitando a internet dela. Fala sobre a questão do macarrão, né, para jogos que é no horário de almoço, no horário próximo do almoço, ali, que as crianças saíram cedo de casa, enfim, vão jogar no horário do almoço, estão com fome. Certo. Então, acabamos voltando no assunto que nós já acabamos de falar, né, um pouco, sobre tipos de carboidrato. O que acontece? Nós temos o macarrão integral e o macarrão comum, né, que geralmente é o mais consumido. Esse macarrão, esse comum, ele tem a capacidade de levar a nosso glicogênio muscular, que é a nossa forma de armazenar energia. Então, ele é sim interessante consumir antes de atividade física. Porém, tem que considerar o tempo desde o consumo, né, desde que a criança vai consumir esse alimento até o horário do jogo. Porque o legal é que ela tenha energia e que também não tenha fome. Mas não é legal que ela jogue se sentindo cheia, né, se sentindo estufado. Então, tem que ter noção, né, uma mínima noção aí de tempo, de quantidade, para que a criança tenha um rendimento legal. Porque senão o que era para ser positivo... Oi? Quanto tempo mais ou menos antes do jogo? Então, isso varia muito, na verdade, mas geralmente cerca de 1h30 antes do jogo fazer essa última refeição. A não ser que entre ali questão de suplemento alimentar, mas alimento mesmo, que o nosso corpo vai ter que digerir, não é tão legal botar próximo ao horário do jogo para não ter esses riscos negativos aí. Bianca. A Bianca caiu. Mas vamos lá, a gente, enquanto ela volta lá, que a internet dela estava ruim. Mas é isso. Quem sabe faz ao vivo, né? E a internet, a gente depende da internet, às vezes cai, e muita gente usando a internet está causando esse problema mesmo. Mas vamos lá, João Pedro. Sim. Tem aqui sobre a questão de crescimento. Né? Tem atleta nosso lá que tem preocupação com o crescimento, né? Que, enfim, a gente sabe a questão da maturação e tudo mais, mas tem aquela ansiedade que a criança ainda é pequena para a idade dela. E aí, sim, o que a nutrição pode ajudar, e se ela pode ajudar, né? Como ela poderia ajudar, para que essa criança tenha uma maturação, enfim, ou tenha um crescimento ajudado nesse momento, para que ela não fique muito atrás fisicamente dos colegas. Sim. Então, realmente, essa é uma preocupação da maioria das pessoas, das crianças. Eu fui uma criança que tinha muita preocupação, você foi meu treinador ali no início da minha adolescência, e sabe que inclusive eu tenho uma foto aqui, eu vou mostrar rapidinho, se tiver alguma criança vendo e tiver com esperança de crescer. Aqui, ó, deixa eu mostrar. O mais baixinho em pé sou eu aqui. Opa, aqui, eu sou o mais baixinho em pé. Esse aqui é o Marcos, tá, pessoal? Eu sempre fui o mais baixinho. Voltei. Cara, né, com, enfim, outros fatores genéticos, eu cresci. Então, pessoal, quem vai crescer, relaxa. Mas sim, quanto à nutrição, falamos aqui, é muito importante que vocês deem a devida importância, né, à alimentação de vocês. Por exemplo, nesse período que vocês se encontram, a maioria, por exemplo, aqui como exemplo, o próprio Futsal Queimados, o professor Marcos disse que cerca de 80% é composto por jovens, pré-adolescentes e adolescentes. Vocês estão numa fase de crescimento, justamente que tem ali o estirão de crescimento, em que nós temos grande necessidade de alimentos, necessidade energética, nutricional. E, por exemplo, a nossa calcificação óssea está ocorrendo mais do que em qualquer outra fase da vida. Então, por exemplo, os alimentos fonte de cálcio e de vitamina D também são muito importantes nessa fase. Então, é importante que vocês consumam leites, carnes brancas e vermelhas, derivados do leite como queijo, e deem a devida atenção a também fontes de proteína como ovos. Enfim, diversifiquem a alimentação de vocês para ter o maior tipo de diversificação, né, alimentar, e que vocês consigam crescer, porque realmente é aquela frase: quem come bem, cresce melhor. Gente, falar em crescer,
muito importante para o crescimento, que eu cheguei bem na hora do crescimento aí do negócio do João, que ele falou que quem quer crescer tem que dormir, né? Porque o GH, que é o hormônio do crescimento, é produzido à noite. Então, Isso aí, a gente já fala sobre repouso. Bem. Isso a gente já fala sobre repouso. Tem que dormir. Porque a dúvida, eu tinha passado para o João, é que alguns atletas são pequenos para a idade, né? Enfim, são menores, e ficam ansiosos na questão. Eu tento explicar a questão da maturação, que cada um tem um momento, né? Do estirão e tudo mais. Nós temos um crescimento médio, anual, mas os estirões acontecem de forma variada. Isso aí vai de cada um. É claro que se a criança tem um histórico familiar baixa, ela tem a tendência, é óbvio que não é exato, mas ela tem a tendência de não ser alta, enfim. Mas, enfim. E aí eu perguntei se a nutrição pode ajudar de alguma forma o crescimento, né, dessas crianças que têm essa ansiedade e como poderia ajudar. E aí ele falou mais ou menos. Se quiser acrescentar alguma coisa, Bianca, você pode acrescentar. Eu escutei mais ou menos, peguei o final que ele falou ali da importância ali do cálcio, né, no crescimento, dos alimentos fontes, né, leites derivados, até os próprios que as crianças não gostam, mas é muito importante, porque para a gente ter uma boa absorção do cálcio, a gente tem que ter uma boa quantidade de magnésio, que é um outro mineral muito importante para você conseguir absorver esse cálcio, né? E aí o verde escuro, tão temido verde escuro, que as crianças têm pavor, ele tem essa proporção muito equilibrada e muito boa de cálcio para o magnésio. Então, você tem uma boa absorção desse cálcio, que é tão importante ali, lógico, a vitamina D também, igual ele falou, para a parte de calcificação, mas tem, cada uma, porque as crianças ficam, eu pego algumas crianças também que são um pouco mais baixinhas para a idade, e aí fica naquela coisa, não vou crescer, não pode entrar em desespero, né? Cada um, lógico, tem seu potencial ali de crescimento. A gente tem até uma conta que faz, né, para saber mais ou menos a altura estimada da criança que ela vai chegar, porque às vezes chega numa determinada idade, mas não chegou o estirão dela ainda, né? E aí ela fica preocupada. Sim, sim. E dormir, aí eu vou ler aqui. Eu falei ali o dormir. Isso aí, vamos chegar no repouso daqui a pouquinho. Se eu só ler aqui para complementar o que vocês falaram, e aí eu acho que a gente complementa essa primeira parte de alimentação para a gente poder ir para a hidratação. Mas a Stephanie, ela colocou aqui que acha interessante pensar que tem que ser saboroso, porque forçado para a criança vai ser bem ruim. Eu acho que uma das dicas pode ser essa. O verde escuro ajuda a crescer. Aí a criança, quer crescer, come mais verde escuro para você poder crescer mais. Eu acho que o legal é você sempre conversar, né? Eu trabalho muito com a educação nutricional com criança, então o lúdico para criança funciona muito bem, né? E você levar a criança para fazer o preparo do alimento também é uma maneira da criança experimentar, querer provar novos alimentos. Então, é muito o conversar, né? E ainda mais as crianças nesse nível de treinamento, crianças atletas, então eles têm um objetivo, igual o João falou no início, né? E aí os pais têm que realmente tem que ter um jogo de cintura, né? E conversando com a criança e não pode deixar de oferecer, o que eu sempre falo, não pode deixar de oferecer o alimento para a criança, né? Porque ela não quer hoje, que amanhã você vai parar de comprar ou vai parar de oferecer. A Denise mandou aí para a gente poder ir para a hidratação. A Denise mandou uma preocupação sobre o uso de hormônios sintéticos para a questão do crescimento. Se isso pode interferir em algo na fase adulta. Tem alguns médicos que utilizam, né? Eu peguei já crianças utilizando. O que eu falo que normalmente é o GH que eles utilizam, né? Para aumentar o crescimento, mas tem que ter uma preocupação muito grande em relação até à própria dieta, né? Quem faz essa utilização de hormônios aí para o crescimento. Mas isso tudo tem que ser acompanhado e aí é o médico que vai julgar se né, se dá para usar, se não dá para usar. Fala aí, João. Então, esse é um assunto até que foge um pouco do entendimento da... Não que fuja do entendimento da nutrição, mas é meio complicado, ainda mais quando nós falamos de crianças, né? É necessário entender que nós temos individualidades biológicas, né? Diferentes naturezas, diferentes capacidades para crescimento. Infelizmente ou felizmente, algumas pessoas elas se desenvolvem melhor do que outras.
há sim, né, esse tipo de intervenção, mas é mais uma intervenção médica mesmo, com uso de hormônios, e que pode trazer benefícios à vida de quem utiliza, mas pelo menos do meu eu entendi mais um pouco. Sim. Eu chego a comentar com os atletas, e aí vocês podem comentar se houver necessidade, sobre a questão também dos esportes. E o futsal é um esporte que trabalha muita força, muita explosão, né? E que isso, a médio e longo prazo, tem alguns estudos que retarda, ele não deixa a criança menor a longo prazo, ela só retarda o crescimento. Ela não vai deixar de crescer por causa do futsal, mas ela o futsal ele retarda o crescimento por encurtamento da musculatura. E aquele excessivo, 3, 5 vezes por semana, mais o jogo, pode retardar o crescimento da criança. E que a natação, que não vai fazer a criança crescer mais, mas a natação pode acelerar esse crescimento por utilizar, né, a extensão da musculatura. E aí, o que vocês têm a dizer sobre isso? Tem algo a dizer? É isso mesmo? Nesse básico que eu falei? Enfim. Eu acho que é tudo a questão da fibra muscular, né? Qual que você estimula mais e qual que você vai estimular menos, né? É a mesma coisa das crianças que são atletas de ginástica olímpica. Não é porque faz ginástica olímpica que é baixinho. É o tipo de treinamento que eles têm, né? Sim. Eles não vão, eu friso muito, a natação não vai fazer você ficar mais alto do que você ficaria. Mas, segundo alguns estudos, a gente sabe que tem, enfim, são diversas linhas de estudo de teoria, segundo alguns estudos, a natação pode estimular o crescimento, né, acelerar o crescimento que seria lá para os 16, acelerar por 15, 14, enfim. Nós vamos acelerar, não deixar a criança maior. Não que vai ficar maior. Isso. E o futsal, enfim, a musculação, ela, por trabalhar com encurtamento da musculatura, ela pode retardar, né? Deixar mais demorado esse estirão. Enfim, é o que eu tento comentar com as crianças, que elas ficam com essa dúvida, né? Vamos lá. Hidratação. O que vocês têm para falar sobre hidratação? Nós temos aí costume da população que não bebe muita água, bebe muito refrigerante, enfim, muito refresco, aquele refresco, né, aquele cajuzão, aquele maracujá, né? Enfim, guaraná natural. Ela é tão importante quanto a alimentação, né? Assim, o tipo de alimento que você está fazendo, né? E aí a hidratação, quando a gente fala, principalmente para atleta, não é nem a hidratação, normalmente o que a criança faz, né? Eu vou beber, agora que eu tô com sede, eu vou beber água. Normalmente, quando você sente sede, é porque você já está desidratado. Então, a sensação de sede, quando você está sentindo, significa que o seu corpo ele já estava precisando de água antes. Então, assim, pensando no meio, né, da esportiva ali, a hidratação é importante no dia inteiro. Não só após o treino, não só entre o treino que tem que ter, não só antes do treino que a gente tem que fazer também, o aporte adequado de líquidos, mas assim, no dia inteiro, né? E atingindo ali a recomendação de líquidos né, que você deveria estar fazendo. E aí, pensando no líquido que eu falo, é água, né? Não refrigerante, não suco de caixinha, porque aí a gente não está falando de uma alimentação saudável, porque o suco de caixinha vai ter muito conservante, muito corante, muito açúcar, né? Fruta mesmo ali não tem quase nada. E aí, pensando no refrigerante, um refrigerante que tem né? A gente tem o nosso nível, né? O pH sanguíneo, nosso sangue ele tem um pH. E o refrigerante, por ser tão ácido e com tantos conservantes, corantes, né? Aditivos químicos que o nosso corpo não reconhece, ele tenta. E aí a gente pensando no cálcio agora, né? Ele tenta equilibrar quando você faz o refrigerante. Então, ele começa a roubar os minerais do seu osso. Então, ele pega ele, porque ele precisa equilibrar o pH do sangue. E aí, essa é importante você saber o que você está como você está se hidratando também, né? João Pedro. Posso? Então, complementando o que a Bianca iniciou dizendo sobre a hidratação, é engraçado, é meio complicado até, que muitas vezes nós, por exemplo, o pai, ele tem ali toda a preocupação com seu filho, de fazer com que o seu filho tenha um melhor rendimento esportivo, porque ele tem um sonho que seu filho esteja, como diz Bruno Henrique, em outro patamar, né? E aí ele leva o seu filho
nos treinamentos, leva seu filho no nutricionista e ele adequa ali toda a alimentação, compra a suplementação que ele ouviu dizer que é muito legal, mas a última coisa que ele se preocupa e que é a mais simples é justamente com o consumo de água, né? Comprovadamente, nós sabemos que é relacionado a diversas coisas, não só saúde, não só qualidade de pele, cabelo, a saúde dos nossos órgãos e funcionamento normal do nosso organismo, tratamento de nutrientes, que a vida, como também no para ter ideia, um dos maiores problemas é justamente a má hidratação. Quando o atleta ele tem uma má hidratação e ele vem a desidratar, tanto uma hidratação leve, ou alguns casos, mas isso não em esportes de rendimento comum, né? Em esportes de alto rendimento, como atletas que correm maratona de 3, 4 horas, acabam chegando a uma desidratação grave. Mas falando assim, mais da nossa realidade, do futsal, do futebol, que não é tão de tantas horas, de tão longa duração, essa desidratação ela pode vir a desenvolver, fazer com que ele venha a ter fadiga em momentos recentes do jogo, venha a ter tontura, enfim, venha a ter diversos problemas que vão com impedimento no seu jogo. Então, uma coisa que era para ser tão simples, que é simplesmente beber água, se manter hidratado, quando não é feito, pode trazer alguns problemas, né? E tem uma quantidade indicada para beber em dias normais e, enfim, e antes de jogo, e durante o jogo e pós-jogo? Normalmente, assim, o que a gente recomenda é mais ou menos de 30 a 35 ml por quilograma de peso, isso de um modo geral, para uma população, né, em geral. O atleta ele vai ter uma recomendação maior por conta do excessivo, né, do suor, que transpira mais, enfim. Durante o jogo, a gente pede para hidratar sim antes do jogo, a gente tem ali uma recomendação de mais ou menos de 400 a 500 ml de água ali, sendo hidratado antes de jogo. Durante o jogo a gente faz pequenas quantidades, não pode tomar de uma vez só, então tem que ser fracionado também, normalmente nos intervalos, né? Faz lá, hidrata. E após o jogo também tem que ser esse consumo lento, não é de uma vez só também. Consumo de líquido, né? Legal. Legal. Antes de ir pro repouso... Enfim. João, queria falar, João? Desculpa. Sim, é só para complementar. Foi mal. Mais uma coisa que assim, é até legal de entender, como a Bianca falou, sobre a importância do consumo antes, durante e após o jogo. Consumo de água mesmo, água potável. Que as recomendações, elas indicam entre 250 a 500 ml antes do jogo, 20 a 30 minutos antes do jogo. Aqui eu vou tentar deixar de uma forma que se adequa à realidade dos atletas, né? Dos atletas, por exemplo, do Fênix Queimados, e venham a ingerir essa quantidade de água 30 minutos antes do jogo, vai ao banheiro para não ter problemas quanto a isso. Por exemplo, o suor. Na verdade, a maioria não entende que o suor ele é uma forma do nosso corpo de reagir à de temperatura. Então, extravasar, dissipar o excesso de calor que nós temos por causa do exercício físico. Então, quando nós suamos, evaporamos esse suor, é o nosso corpo fazendo ali um controle de temperatura e, para isso, ele está, obviamente, botando água para fora, né? Expelindo água. Então, por isso é importante também fazer a reposição dessa água, porque já que nós estamos botando para fora, nós temos que botar para dentro também para não ter desidratação. Sim. Então, pessoal, é importante mesmo. Eu costumo falar que o nosso corpo é inteligente pra caramba, então o suor é uma das coisas que prova que o nosso corpo é inteligente. Ele tenta resfriar, o nosso corpo está chegando a uma temperatura muito elevada, que é um dos mecanismos, é o suor, né? Enfim. E antes de ir pro repouso, eu queria só complementar aqui que entrou mais uma pessoa no chat e perguntou sobre se existe alguma alimentação que influencia na fase do estirão.
com alimentação específica, que vai influenciar na fase do estirão? O Antônio perguntou isso. Alimentação específica para fazer esse estirão, eu acredito que não. A gente está pensando ali na parte toda proteica que tem que ter, né? Que também faz esse estirão. E aí que a gente comentou sobre o cálcio, os alimentos fontes ali de cálcio, vitamina D, vitamina K, que está no verde escuro também, porque para você manter o cálcio dentro do osso tem que ter a vitamina K. Alguma coisa para complementar aí, João? Sim, nós abordamos já um pouco desse assunto, mas é importante entender que nessa fase é uma das fases mais importantes da vida da pessoa, a fase que nosso corpo está ali aproveitando os nutrientes de forma absurda. Então, o que você bota para dentro, o seu corpo vai aproveitar nesse momento da sua vida. Então, você que é pai, que se importa com a saúde do seu filho, que se importa que ele tenha bom rendimento na modalidade que ele é importante que você diversifique, né, se possível, a alimentação do seu filho, que ele coma diferentes grupos alimentares, que evite o consumo de ultraprocessados, que são aqueles alimentos, produtos, na verdade, que nós compramos no mercado, que vem dentro de uma embalagem, que você nem sabe, você não sabe 90% do que tem ali de composição, né? Então, muitas vezes, eu não, porque eu não sou pai, mas nós que somos responsáveis pela alimentação do garoto ou da menina, nós pegamos esses alimentos, introduzimos na vida deles em excesso, não que não possa consumir, pode, mas não deve ser o alimento, né, que é mais consumido na alimentação. O ideal é que seja o mais próximo do natural possível. Quanto mais próximo e mais diversificado for essa alimentação, melhores são as chances desse estirão acontecer da melhor forma. Show de bola. Vamos aqui. Tem mais duas perguntas aqui que tem a ver com alimentação e hidratação. Hidratação, a Denise Lourenço perguntou sobre os isotônicos. Se tem, quais os benefícios e qual seria o limite do isotônico, né? Normalmente os isotônicos, esses repositórios de eletrólitos, a gente costuma entrar quando passa de 1 hora de treinamento, né? Que aí você tem, sim, você tem a perda desses minerais, né? Pelo suor, enfim, depois vai ter pela urina também. Então, a gente costuma, assim, indicar esses repositores, até tem carboidrato neles também. Então, é interessante, sim, caso passe de 1 hora de treinamento. E aí, João? Eu vou tentar dar uma explicação assim bem breve sobre isso que eu falei sobre o suor. Durante o treinamento, vamos aqui por etapas. Qualquer pessoa que pratica uma atividade física, desde uma caminhada, uma corrida, sente o corpo ficando mais quente, né? Tem a sensação de que o corpo está quente, que começa a suar também. Quando nós fazemos um treinamento físico, há uma mensagem para o nosso hipotálamo, para o cérebro, de que nós precisamos extravasar o excesso de calor que nós estamos produzindo. Então, o corpo pensa, olha, eu preciso botar calor para fora, senão eu vou entrar em colapso aqui. Está ficando cada vez mais quente. Então, há aumento do fluxo sanguíneo nas periferias do nosso corpo, que são mais próximos à pele, por exemplo. Então, por isso que é muito comum acabar o jogo e você vê os jovens, os garotos, as meninas com a pele toda rosa, né? Todo vermelho, assim, bem vermelho, e suando bastante. Porque além de ter um maior fluxo sanguíneo próximo a essas partes mais externas do nosso corpo, há também estímulo de algumas glândulas que vão expelir esse suor. E dentro desse suor, a composição dele não vai só água, né? Vão também eletrólitos, que, como a Bianca falou, tem ali principalmente o sódio. O sódio, ele é um importante mineral que está, inclusive, na nossa capacidade de contração muscular. Então, em atividades de longa duração, normalmente as pessoas usam essas bebidas esportivas, né? Porque elas contêm ali não só água, mas também carboidrato, contém hidroeletrólitos que vão fazer essa reposição que nós perdemos no suor, por exemplo. Então, em atividades de longa duração, alta intensidade, são mais indicadas esse consumo. Show de bola. E aí o Vavo perguntou aqui, nosso
Antes do Vavo, Stephanie, eu não entendi porque, como a mensagem demora a chegar um pouco, eu não sei, ela botou assim, essa questão, isso foi antes, tá, dessa pergunta, essa questão tem alguma relação com o aumento de risco de lesão, principalmente no retorno ao esporte? E aí essa questão, infelizmente, foi alguma coisa que nós tratamos aqui e que eu não estou no tempo para saber qual seria essa questão. Aí se a Stephanie ou então o Ayrton conseguir me localizar qual seria a questão, para fazer a pergunta para os nutricionistas. Deixa eu ver, acho que ela já... Enfim. Aí vamos lá. O Vavo, né, o nosso treinador lá do Sub-13 e 15, ele perguntou, ele fala sobre a redução do consumo de carboidratos pré-treino e durante o treino ajuda a reduzir o percentual de gordura ou é prejudicial? E por quanto tempo essa redução pode ser eficiente? Desculpa, picotou para mim aqui. Tá. A redução do consumo de carboidratos pré-treino e durante o treino ajuda a reduzir o percentual de gordura ou é prejudicial? E por quanto tempo essa redução pode ser eficiente? Acho que ele está falando mais ou menos ali de uma dieta low carb, uma dieta com restrição de carboidrato. Sim, a pergunta foi, o consumo de carboidratos antes do treino e durante o treino, a redução, é capaz de reduzir... Não, a redução de consumo. Reduzir o consumo de carboidrato pré-treino e durante o treino. Então, você consumir menos carboidrato. Consumir menos carboidrato pré-treino e durante o treino, isso ajuda a reduzir o percentual de gordura ou é prejudicial? Isso aí, para um atleta, você reduzir carboidrato é bem prejudicial. Né? Aí a gente está pensando na parte estética, né? Da redução do carboidrato, né? Só um minutinho. Libera aí, Angelina. Desculpa. Não, pode ser, tranquilo. Sim, para um atleta é prejudicial. E a gente está falando de atleta. Se a gente for pensar num público para a parte estética, né? Para redução de percentual de gordura, existem sim alguns artigos que mostram que você fazer uma restrição de carboidrato, ele pode auxiliar na redução de gordura, sim, né? E aí a gente pensaria numa dieta low carb, numa dieta cetogênica, que é uma dieta com uma restrição maior de carboidrato, com bons estudos mostrando que tem o benefício, sim, não pode ser por um período muito prolongado. O nosso corpo, ele também precisa do carboidrato, tá? Mas para um atleta é bem prejudicial. Não seria interessante fazer essa restrição do carboidrato. Algum complemento, João? Tá ruim. Perfeito. Tá ótimo. O que acontece? Tá ótimo, deu para entender assim. O que acontece nessa busca, né, de emagrecimento, de redução de medidas, e aqui eu vou falar do nosso público desse tema aqui de hoje, que são os atletas. Vamos supor que eu tenho um atleta que esteja atrapalhando o rendimento dele. É interessante que nós façamos uma estratégia para que ele venha perder peso. Ok. É interessante que em alguns momentos do dia venha reduzir o consumo de carboidrato. Ok. Mas o último momento do dia que deve ser reduzido é antes do treino, né? Não adianta você fazer um déficit de carboidrato no momento que você precisa de energia, porque senão você vai praticar atividade física como eu posso chamar meia boca, né? Você vai fazer um treinamento não tão bom, você não vai ter um rendimento legal no treino, você vai ficar fraco, vai ter pouca quantidade de energia no seu corpo, então não é interessante cortar o carboidrato nesse momento. Mas sim, durante o dia, há diversas estratégias que podem ser usadas, são de consumo calórico, e nisso também engloba o carboidrato, que fazem a redução de peso corporal. Mas antes do treinamento, não tira o carboidrato, pessoal. Não tira o carboidrato. Perfeito, legal. E aí a Stephanie complementou aqui. Ela colocou que seria a questão nutricional. Então vamos lá. A questão nutricional, ela pode reduzir o aumento do risco de lesão? Começa? Não estou ouvindo. Ouviu não, Bianca? Ele perguntou se é bom no... Você está me ouvindo?
Tá me ouvindo? Vai e volta. Então, começa aí, João Pedro. A pergunta foi se a nutrição, né, se a alimentação adequada pode reduzir riscos de isso. lesões. Perfeito. Isso aí. Então, o que acontece? Na prática esportiva, em diferentes práticas esportivas, há maior chance de lesão, por causa do impacto, por causa do estilo de movimento que é mais praticado. Então, sobre isso, é fato, né? Mas sobre alimentação, o que acontece? A alimentação adequada, ela é capaz de fornecer energia, de fornecer nutrientes que vão fortalecer a nossa musculatura. Então, ponto 1, musculatura mais fortalecida por causa de uma boa alimentação. Ali já tem uma maior segurança quanto a impactos, né? E ponto 2, calcificação óssea. Tanto o treinamento físico é super indicado para melhora dessa calcificação óssea, ou seja, para fazer, né, com que seu osso ele fique mais forte, sua estrutura, e alimentação também, como alimentos fontes de cálcio, a exposição à luz do sol por causa da vitamina D, né, fazem maior qualidade óssea, com que seu corpo seja mais forte. A alimentação ela pode te auxiliar tanto numa melhora da sua estrutura óssea quanto da sua estrutura muscular. Então, você vai ter uma estrutura mais forte para resistir aos impactos. Se você tem uma alimentação que não é tão adequada, como, por exemplo, uma alimentação pobre em vitamina D, pobre em cálcio, ou se você tem algum problema que faz com que você não tenha uma calcificação óssea tão legal, você está muito mais suscetível a risco de lesões, né? Então, sim, a alimentação combate super as lesões, o risco de lesão. Show de bola. Foi a pergunta, Bianca, que estava respondendo sobre... Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Você está ouvindo a gente? Tá. Então, a pergunta foi da Stephanie sobre... Marcos. Então tem que sair e entrar de novo. João, tá ouvindo? Eu tô te ouvindo, não tô ouvindo Marcos. Ai. Eu tenho que sair e entrar de novo. Boa, caramba. Pode falar, Marcos. Tá, eu tô lendo aqui que tem mais perguntas. Antes de ler mais perguntas... Deixa eu ver aqui, calma aí. Ó, o William perguntou: estamos falando da nutrição para uma vida saudável. Então, qual seria a alimentação recomendada após uma atividade intensa? Como, por exemplo, um trabalho físico, para poder ter essa recuperação. Então, qual seria a alimentação adequada após atividade intensa, como um treinamento físico? Sim. Então, após o treinamento físico, nós temos o que nós chamamos de janela de catabolismo, mas ao mesmo tempo nós podemos usar essa janela de catabolismo de forma reversível, ou seja, nós podemos usar esse momento do dia como o momento do dia de maior anabolismo. Anabolismo é crescimento celular, como por exemplo, crescimento de células musculares, por exemplo. Então, nesse momento que o nosso corpo ele sofreu danos, né, à sua estrutura, é importante que nós podemos fornecer alimentos que vão fazer o reparo dessas estruturas que foram danificadas. Então, você oferecer ali fontes de proteínas como leites, queijos, carnes, ovos, e também fontes de carboidratos simples, que vão nos dar aquela energia, falando a grosso modo, energia mais rápida, como frutas, banana, mel, pães, são os alimentos mais indicados nesse momento do dia para fazer com que o nosso corpo aproveite esses alimentos melhor e tenha uma melhor reparação muscular. A pergunta foi sobre hipertrofia? A pergunta foi sobre pós-treino. Ah, tá. O que seria pós-treino, principalmente o treino físico? Qual seria a alimentação adequada para pós-treino, principalmente no treino físico, né? Um treino intenso? Não, o João abordou perfeito. Tem que ter a ingestão do carboidrato para fazer essa reposição, né, do glicogênio muscular. E a proteína também é muito importante, muito interessante aí nesse pós-treino. Uma recomendação um pouco maior de carboidrato do que propriamente a proteína, isso pensando aí num atleta que acabou de sair de um treino de um campeonato de futebol, futsal, né?
Perfeito. Não necessariamente da academia que vai fazer uma hipertrofia muscular, né? Mas para a parte Entendi. de reposição. Isso. E vamos lá, então, para o repouso. Fala um pouco aí sobre a importância do repouso, ainda mais nossos atletas que gostam de virar a noite aí jogando joguinhos virtuais, enfim, mexendo no celular, Facebook, WhatsApp, e aí véspera de jogo, enfim, véspera de uma final, enfim, não consegue acordar direito e tudo mais. Né? Mas isso aí no dia a dia. O que vocês podem falar sobre o repouso, a importância do repouso? Eu acho que o sono também é um alimento, né? O sono também é considerado um alimento, é importante para a população de modo geral, para o atleta, então, eu acho que é primordial ter uma boa noite de sono, uma boa qualidade de sono, né? E aí a gente pensando toda na que a gente falou lá do crescimento, então, para a gente fazer uma produção boa de hormônios, ali a gente produz à noite, então, principalmente o hormônio do crescimento, que é o GH, ele melhora as condições assim de massa muscular, né? Ele vai melhorar a imunidade, que muitos atletas têm ali deficiente por conta do tipo de treinamentos intensos, né, que eles passam. Então, ele já tem, naturalmente, o atleta ele tem uma queda de imunidade, e aí, se não se alimenta bem, essa imunidade vai baixar mais ainda. Então, o sono também melhora a imunidade, né? Melhora o rendimento, né? Em tudo, né? O treinamento vai melhorar, enfim. Acho que o sono é tão importante quanto a privação do sono é muito prejudicial para o atleta, nem se fala, acho que para a gente, de um modo geral. E pelo menos ali umas 7 horas de sono bem dormidas, né? E aí? Sim. Não é à toa, pessoal, que dentro do meio esportivo, na verdade para a saúde humana, né? Mas aqui falando do meio esportivo, nós temos alguns pilares, que é o treinamento, a boa alimentação, o descanso e... Marcos, completa para mim que eu esqueci. Enfim, O que foi? O bom descanso, ele o bom descanso ele faz parte dos principais pilares do atleta de alto rendimento para a nossa saúde. Como a Bianca abordou, no nosso descanso é o período que o nosso corpo ele faz as reparações que nós sofremos, os danos que nós sofremos durante o nosso dia. Então, é o momento em que são mais liberados, inclusive para o pessoal que perguntou sobre crescimento, é comprovado que durante o sono é o momento que nosso corpo tem mais capacidade de produção do hormônio do crescimento. Então, para você que acha que pode não crescer da forma que deseja, enfim, é indicado que você durma bem, né? E que principalmente que você tenha uma boa alimentação durante o período do seu dia e antes de dormir também, que você não durma de barriga cheia, mas que também não deixe de comer tantas horas antes de dormir, porque durante a noite é o momento que seu corpo ele mais vai aproveitar esses nutrientes para fazer essa reparação muscular. Então dormir é de suma importância. E a Show gente de tem bola. alimentos bons para isso, né? Aí, pensando na nutrição, a gente tem alguns alimentos legais e importantes que melhoram ali a qualidade de sono, melhoram os hormônios para melhorar a melatonina, né? Que é o hormônio do sono ali para a gente conseguir ter essa indução do sono. Então, a banana é um alimento importante, fonte de triptofano. A gente tem o grão de bico também, o abacate. A gente tem alguns alimentos que melhoram, até o kiwi. Tá na safra. Tá na safra. Abacate, kiwi tá na safra. Banana. Aí pensando até na qualidade de alimentação, né? Os alimentos da safra são bem legais para a gente estar consumindo. Show de bola, legal. Pessoal, entrando no nosso segundo tópico, já temos aí 1h20 de live, mas a gente sabe que tivemos os percalços de transmissão, então 1h10 mais ou menos de live, 1h05. Mais de 20 pessoas assistindo. Vamos lá, vamos entrar no mito ou verdade, que é bem rapidinho essa parte. Pode ser de forma objetiva, né? E aí vocês falam se é mito ou se é verdade, tá? Eu vou falar aqui a frase. Sim. E aí vocês falam se é mito ou verdade. Deixa eu ver só aqui. Aqui só pedir, porque alguém aqui comentou sobre o kiwi. Botou coraçãozinho pro kiwi. Alguém adora kiwi, eu também adoro kiwi. Eu consegui na feira semana retrasada. Não, enfim, uns 15 dias atrás que eu tô saindo uma vez a cada 10 dias, 15 dias, o mínimo possível nesse período.
e aí comprei que eu ia na promoção. Vamos lá. Mito ou verdade? Verdade ou mito, né? Alimentação saudável é caro. É mito, né? Eu acho Mito. que é um mito bem mito, porque comida é comida, né? Alimentação saudável é comida que a gente prepara em casa, é a comida mais saudável, mais natural possível. É você ir numa feira, comprar os legumes, as frutas, as verduras. E falando no caro, no não ser caro, o alimento da safra ele está ajudando para ir, né? Porque eles são alimentos mais baratos, que você encontra com mais facilidade, e eles são mais em conta. Vai aí, João Pedro. Então, isso de caro ou barato depende muito, né, do grupo que nós estamos falando. Então, dependendo de como nós vamos abordar isso, fica um pouco meio complicado. Mas se nós podemos fazer um comparativo do que é mais caro, se alimentar com bons alimentos, com alimentos mais próximos ao in natura, ou com alimentos ultraprocessados, com certeza a alimentação mais em conta, mais barata e mais nutricionalmente adequada é a alimentação mais saudável, né? Você tem ali acesso a frutas, a legumes, a verduras, enfim, carnes, alimentos mais in natura é muito mais barato e rendem mais do que você chegar num supermercado e comprar uma bolacha que vai matar a sua fome por 30 minutos. Depois você vai ter que comer de novo e de novo. Então, fazendo um comparativo, não é caro. E vocês têm dicas de... tá. Pode falar, Bianca. Não, eu ia falar só complementando, porque às vezes as pessoas falam assim, mas carne é caro, né? A proteína é cara, carne é caro, frango é caro. E aí a gente tem que pensar na qualidade proteica, também no perfil, que a gente tem lá os nossos aminoácidozinhos. E uma combinação muito boa e barata é o feijão com arroz, né? Ele tem um perfil proteico também, uma quantidade de proteína legal, lógico que não vai chegar na mesma quantidade de uma proteína animal, mas também é uma opção boa, sim. O verde escuro tem bastante proteína, não é isso? Ou não? Estou errado. Não, verde escuro, bastante proteína não. Assim, o que vai ter são mais as leguminosas. Aí são fontes mais proteicas. Tá. Feijão, grão de bico, lentilha. São fontes proteicas vegetais mais... tá. Verde escuro seria o ferro. Melhor. Verde escuro seria ferro? Ferro, cálcio, magnésio. Perfeito. Perfeito. E aí eu não sei o que vocês têm a dizer sobre, por exemplo, casca, né? Casca dos alimentos, por exemplo. Eu até costumo brincar. A batata rústica, né? Ela é mais cara e usa casca. E a gente tem aquele trabalho todo de descascar a batata em casa para comer a batata sem casca, e a batata sem casca que a gente desperdiça lá muita parte da casca, muita parte da batata, joga fora, e quando a gente vai na rua, vai comer uma batata rústica que paga mais caro. Ou, por exemplo, suco de manga, a gente joga a casca da manga fora, ou do abacaxi, enfim. E aí, o que vocês têm a falar sobre isso? A questão do reaproveitamento, casca de alimento, né? Enfim, se tem alguma casca que não é adequado, não é indicado o consumo. A casca ela também vai ter os nutrientes, né? A gente também tem ali os nutrientes. Nossa única questão em relação à casca hoje em dia é a quantidade de agrotóxico que vai ter. Lógico, no alimento ele já vai ter, mas a casca tem uma quantidade um pouquinho maior. Depois eu posso até passar para o Marcos, tem uma receitinha para a gente tentar diminuir esse agrotóxico. Você não consegue tirar todos, mas você consegue diminuir um pouquinho a quantidade de alguns agrotóxicos que ficam na casca. Mas eu acho que sim, o reaproveitamento, você conseguir utilizar o alimento como um todo, bem interessante, e tem os nutrientes também ali, né? Então, casca de chuchu, a abobrinha você consegue fazer com casca, né? A cenoura você consegue utilizar com casca. E aí, João Pedro? Sim, esse é um assunto bem atual até, né? O aproveitamento integral dos alimentos. Eu conheço pessoas que têm muito mais a falar sobre porque é um assunto que realmente eu não tenho, não me adentro muito a isso, mas sim, muitos alimentos são ricos em fibras, e as crianças, por exemplo, tiram as cascas desse alimento. Então, uma parte bem rica desse alimento é retirada e a criança deixa de comer, ou a pessoa deixa de comer.
A Bianca, ela tem essa especialização, ela é especialista, né, na nutrição funcional, e ela sabe da importância e de como nós temos a possibilidade de um melhor aproveitamento dos alimentos, como as pessoas hoje em dia elas fazem doces com a casca da banana, a casca do abacaxi, por exemplo. Então, sim, tem uma forma melhor de aproveitar o alimento. Isso, casca de melancia. Hoje em dia, o pessoal consegue aproveitar o alimento da melhor forma possível, literalmente de forma integral. Então, é legal, né? Pesquisar receitas, dicas sobre isso, sim. E bem legal que você falou em relação que as crianças, né? Às vezes, os próprios pais também têm esse hábito de tirar a casca. Além da fibra que tem ali na casca, você tem algumas substâncias, os compostos que a gente fala, né? Os compostos bioativos. E saiu um artigo bem recente mostrando do perfil desses compostos na casca da maçã como um potencial antiviral. E um dos alimentos que incluíram ali até na lista da melhora do próprio coronavírus. Então, estava ali que é a quercetina que tem na casca da maçã e também tem na casca da cebola. Então, a gente consegue, por exemplo, utilizar uma casca de cebola para fazer um chá com esse potencial antiviral ali do alimento. E tá então, a casca da cebola, então, pode ser utilizada para o chá, então, né? Sim, e é rico em quercetina, e essa quercetina tem esse potencial antiviral, assim como tem na casca da maçã. Então, você pode fazer casca de laranja, né? Também é um outro alimento que saiu na lista, a laranja e a tangerina, com esse potencial antiviral, e você consegue fazer, por exemplo, um chá da casca da laranja. Casca da tangerina dá para fazer doce. Pô, legal. Não, a casca da tangerina eu conhecia. O da cebola eu não conhecia, é bom saber, porque a gente joga fora a casca da cebola e pode estar fazendo chá. Show de bola. O alho também, né? O alho também dá para colocar, tem um potencial também antiviral ali, própria. Show de bola. Então dá para utilizar muito. Vamos lá. Beber durante refeição faz mal? Então, o consumo de líquido durante mito a refeição... ou verdade? Mito ou verdade? Se faz mal? É verdade. Na verdade, assim, o que acontece? Quando você consome, né? Você se alimenta, você produz sucos gástricos, né? Então, você tem... você precisa fazer essa produção para fazer a digestão do alimento. E aí, quando você faz o líquido, você digere, você dilui mais esse suco gástrico. Então, você tem uma dificuldade na digestão, às vezes, por conta do líquido que você fez junto com a alimentação. E aí, pensando na criança também, você também reduz a quantidade de... o espaço ali dentro do estômago, né? Então, você acaba dando líquido e aí a criança consome, ela vai ficar saciada mais rápido, porque você tem um líquido ali que vai ficar mais empanzinado. E também pode diminuir o apetite ali da criança, a criança acabar consumindo menos do que ela deveria estar fazendo. Exatamente. É muito indicado o consumo de líquidos durante o nosso dia, mas esse consumo deve ser principalmente entre as refeições, né? Exemplo, café da manhã, colação, ou o almoço, direto para o almoço, café da tarde, nós devemos consumir entre essas refeições. E a indicação é que não seja consumido durante ela, né? Durante a refeição, justamente por esse motivo. Por exemplo, a criança, ela pega lá um copo de Coca-Cola de 500 ml e dá 2 colheradas na comida, bebe metade do copo. Ali já tem uma distensão abdominal e ela não vai conseguir terminar o prato. Então, isso, a longo prazo, diminui o consumo alimentar da criança, né? Então, é complicado mesmo. É verdade. Show. Banana dá energia? Dá. Verdade. Ué, a gente falou tanto da banana ali, um alimento energético, né? Com carboidrato. Dá energia. João Pedro concorda? Verdade? Concordo, 100%. Show. A banana ela tem um carboidrato bem interessante, que nós falamos aqui para nos dar aquela energia antes do treinamento, antes de alguma atividade importante. Inclusive, a banana ela é muito utilizada no combate a câimbras, né? Então, antes de um grande jogo, um período de atividade intensa ou de duração prolongada, é interessante sim fazer o consumo. Dieta é só para gordos? Eu não gosto de chamar de dieta. Eu acho dieta uma palavra tão forte.
Eu falo plano Exatamente. alimentar. É um plano alimentar, não é dieta. Você fala dieta, a pessoa já, tô de dieta. Já se assusta, né? E não, dieta não é. A gente, né, o plano alimentar, a alimentação adequada e saudável tem que ser para Pra todo todo mundo, mundo. independente de se quer emagrecer, se não quer emagrecer. O importante é a qualidade, né? Qualidade de vida. E aí vai da infância até a vida adulta. Então é mito. É mito. Perfeito. É mito. Porque acontece, as pessoas ligam a dieta a emagrecer, né? Enfim, e não é verdade isso, né? A dieta, na verdade, é a alimentação adequada, a alimentação melhor para ter uma vida melhor, né? Isso aí de qualquer pessoa, atleta ou não atleta. Exatamente. Enfim, Pô, beleza. Então vamos pro terceiro tópico, que é a substituição. Nos jogos de futebol, de futsal, enfim, outros esportes têm substituição, né? E normalmente quando o time está jogando mal, você substitui, ou então você quer mudar o jogo, você substitui. E aí eu bolei essa parte aqui do Fênix e o futebol interativo informam. Existia no Maracanã Sudeste informa, quando tinha uma substituição. Então hoje vai ser o Fênix e o futebol interativo informam. Substituição. E aí nós vamos tirar alguns jogadores do campo, estão jogando mal, estão fazendo mal ali o time, e vocês vão sugerir o que pode ser colocado no lugar desse jogador que está mal. Vocês vão ser os treinadores nesse momento. Então vocês vão colocar alguém. Então vai sair o refrigerante, o suco de caixa, e entra o quê? E entra água, e entra fruta, suco de fruta natural. Refrigerante, eu acho que tinha que ser Bianca, qual o principal alimento que você deveria estar, né? Que para quem quer aí, tem esse objetivo de ser atleta profissional, deveria estar excluindo. O primeiro da lista, para mim, seriam os refrigerantes e sucos de caixinhas. E aí a gente troca pela água, pelo suco de fruta natural. E aí, João Pedro? Concorda com essa substituição? Então sai o refrigerante, Concordo. o suco de caixa, e entra o suco natural, água. O refrigerante, por mais que ele tenha gás, né, durante o jogo ele não dá gás, não. Muito pelo contrário, ele atrapalha o rendimento. Então ele tem que ser substituído com certeza. Preferir aí água e alimentos que tenham boa quantidade de líquidos, como por exemplo frutas, né? Tá, show de bola. Vamos lá. Então, o Fênix informa. Sai o biscoito doce, a bolacha, e entra o quê? Vai, João. Sai o quê? Biscoito doce, aquela bolacha lá, aquele biscoitão traquinas. Sim, Enfim, sim. aquele fofura, Então, enfim, isopor, né? E entra o quê? mas esses alimentos entram e saem. É para a vida da pessoa ou para o momento de jogo? Porque ainda Pra tem vida, isso. é pra vida. Pra vida. No momento, enfim, Pra no dia a vida. dia. O que ele pode substituir? O biscoito doce? Então, O que ele pode substituir? Ele pode substituir pelo quê? O que você sugere? Tá jogando mal ali no jogo. Então, vamos dizer que essa bolacha, esse biscoito doce, ele é um jogador que ele tem um sabor legal, né? Ele entra em campo, ele faz ali, nos dá uma sensação de prazer e tudo mais, mas ele é aquele jogador mascarado, que ele joga Isso às aí. vezes, nos dá aquela sensação gostosa, aquela sensação de prazer, mas nem sempre. Opa, me abater. Nem sempre ele é bem-vindo, porque na verdade a maioria dos jogos ele vai nos atrapalhar, né? Ele vai nos Isso fazer aí. sentir pesado, vai nos fazer ganhar peso, então esse jogador ele não joga tão bem, né? Ele não é sempre que ele joga tão bem. Ele traz um certo prazer para a torcida, mas ele não tem que ficar sempre no time, não. Adorei essa analogia. Pô, tirar essa aqui, sei lá. Adorei não sei de onde essa tirei analogia. essa. Muito bom. E não foi treinado isso, não foi ensaiado, viu? Então, saiu o jogador mascarado, biscoito doce, entrou o quê? Fruta? Entra um jogador mais constante, né? Um jogador que entra, segura o jogo, consegue melhorar o time, dar mais energia. Aquele jogador capitão mesmo, que chega e bota gás no jogo. Então, entram ali frutas, entram alimentos mais naturais. Show de bola. E agora, por último, vai sair o hambúrguer, aquele salgado, aquela fritura. E entra o quê? Vai entrar um sanduíche feito em casa.
pode até ter um hamburguinho feito em casa, com a carnezinha, né? Não ser um alimento... Porque a gente tem... As pessoas têm que entender, a gente tem 3 tipos de alimentos, né? A gente tem o alimento in natura, que é o alimento natural, onde a gente vai lá no mercado, compra o legume, a fruta, a verdura, são os alimentos in natura. A gente tem o alimento processado, e aí está pensando, de repente, num pão, um pão de forma, é um alimento processado, né? Que passou por algum tipo de processo ali pela indústria. E tem o alimento ultramente processado, que aí seriam essas bisnaguinhas, o biscoito lá, o tal do biscoito da bolachinha, o biscoito o danoninho, que os pais têm muito costume de dar para as crianças, aquilo ali é ultramente processado. E aí o João até comentou em relação à lista, né? Você pegar um rótulo de um alimento, quanto menos ingrediente ele tiver, melhor. Então, quanto menos ingredientes, na lista de ingredientes é muito importante as pessoas aprenderem a ler rótulo, né? Então, quanto menos ingredientes, melhor. E quanto maior o tempo de prateleira, eu falo, quanto maior o tempo de prateleira de um alimento, menor o seu tempo de vida. Porque você está com um alimento que vários conservantes para, imagina, ficar ali numa prateleira durante 3, 4 anos, né? Então, Sim. vai sair um hambúrguer. É igual o João falou, também é um mascarado, né? Que é gostoso, né? Tem uma sensação boa. Mas não pode ser ser a rotina, né? Sim. Show de bola. Exatamente. Show de bola. Antes de a gente ir pro finale, né? Que é o toque sai, eu vou explicar como que é isso aqui. Tem últimas 2 perguntas aqui que entraram durante o nosso Verdade ou Mito e de substituição, que é do Renato Saraiva. Ele perguntou sobre alimentação adequada após jogos. A gente falou sobre isso, mas que o pessoal vai entrando ao longo da live. Então faz um pequeno resumo aí, para que ele entrou agora. Ele perguntou, gostaria de saber qual é a indicação de vocês sobre alimentação adequada após jogos e que ajuda a ter uma reposição calórica imediata. A gente comentou, né, em relação ao carboidrato. Só um pode comentar isso aí, tá? Pode ser só a Bianca e a outra pergunta, só o João Pedro. Então, foi o que a gente comentou ali em relação à quantidade, né? Ter o carboidrato para fazer essa reposição do glicogênio muscular e também ter a proteína entrando ali no... Então, de repente, um sanduíche, né? Uma banana com aveia, um pouco ali do carboidrato, tem a proteína da aveia também. Então, tem que ter essa combinação aí do carboidrato com a proteína, o carboidrato em quantidade maior nesse pós-jogo aí. O Bernardo perguntou... rápida, né? Show, Bianca. Show. O Bernardo, João Pedro, perguntou se é verdade ou mito que o macarrão ajuda no ganho da massa muscular. Macarrão e ganho de massa muscular? O macarrão ajuda a ganhar... se o macarrão ajuda no ganho da massa muscular. Sim. Então, o que acontece? O que faz com que o nosso corpo ganhe massa muscular é consumir mais do que nós gastamos. Então, não é somente o macarrão, né? São diversos alimentos que vão fazer com que você tenha capacidade de manter peso, perder peso, ganhar peso, perder gordura, ganhar gordura, enfim. Mas o macarrão, ele é capaz de nos fornecer energia, ele é um carboidrato simples, né? Não um macarrão integral, esse macarrão mais consumido, mais usualmente, e ele nos fornece energia. Caso ele seja colocado numa dieta de superávit calórico, ou seja, uma dieta hipercalórica, acompanhada ali de boas fontes de proteínas, de gorduras, lipídios, e acompanhado de uma atividade física, principalmente musculação, por exemplo, ele pode sim auxiliar no ganho de massa muscular, mas se você fizer uma dieta de déficit calórico, se você não comer proteínas adequadamente, se você não treinar, não fazer algum tipo de atividade e comer macarrão, fica um pouco mais difícil. Show de bola. Vamos lá para a parte final, que é o Toque Sai. Toque Sai, vocês vão depois reconhecer que é parecido com alguns programas que tivemos aí na televisão já. E aí eu falei só Toque Sai porque é o futebol, né? Tocou, saiu, não pode ficar muito tempo naquilo ali. Já vimos aí Rapidinha, enfim. Tem outros programas de televisão aí. E aí, para falar do futebol, toque sai. Não pode ficar prendendo muita bola. Então, eu vou falar uma palavra, uma expressão, e vocês têm que responder com uma palavra ou expressão. Não pode ficar pensando muito na vida.
Senão vocês vão estar prendendo a bola ali e vão ser aquele jogador fominha que não solta a bola. Então vamos lá. Ainda bem que o João não é jogador de futebol. Então começa. Eu faço a primeira com o João Pedro, depois a segunda começa. Aí o João Pedro responde, depois Bianca responde. A segunda começa com a Bianca responde, depois o João Pedro. Para não ficar só um começando do início ao final, tá certo? Então vamos lá, começa com o João Pedro primeiro, hein? Amor. Amor. Amor, nutrição. Eu ia falar isso, João. E aí, fala aí, Bianca. Nutrição? Eu ia falar nutrição. Beleza. Nutrição. Começa com a Bianca agora. Carne ou salada? Para mim, salada. Salada. João Pedro. Tem pegadinhas. Carne ou salada? Isso. Os dois. Os dois? Você tá fugindo da resposta. Vamos lá, João Pedro, começa. Refrigerante ou suco? Suco, mas refrigerante não é proibido, mas consumir somente na festa da criança. Bianca. Tem que ser rápido, né? Eu suco, que eu não bebo refrigerante de jeito nenhum. Ainda Começa, Bianca. Bianca. Se eu for numa festa de criança, fica difícil. Começa, Bianca, aí. Paixão. Nutrição. João Pedro. Paixão. Vida. Vida das pessoas. Boa, João. Família, João Pedro. Família. Tudo. Minha base. Bianca, saudades. Saudades? Saudade de abraçar das as pessoas na que... rua. Exatamente, as pessoas que eu amo e não posso abraçar. Saudades. João Pedro, nutrição. Nutrição. Não ouvi. Nutrição. Amor. Nutrição, Bianca. Vida. Sonho. Sonho. Ai. Sonho. Sonho é imaginação. João Pedro. Sonho, João Pedro. Sonho realizar. Realizar. Esporte preferido. Muay Thai. Futebol, com certeza. Time de coração. Flamengo. Flamengo. E olha, a Bianca é irmã de um vascaíno doente, hein? Mas vamos lá, pessoal. A Bianca eu conheço há décadas e décadas e décadas, desde que eu conheci o irmão dela, estudamos juntos. E muito bom estar fazendo essa live com você, Bianca. Depois de anos aí, que a gente brincava e zoava, tá fazendo algo, né, que tá contribuindo para as pessoas. João Pedro foi meu atleta, lá no Sub-9, depois no Sub-11, enfim. E o pai dele lá, torcendo lá, um dos parceiros, né, do grupo lá que a gente construiu naquela época no GQA, né, do Tô Doido, quando ele fez o gol lá, fazia alguns golzinhos, né? Era perna de pau, mas fazia alguns golzinhos, brincadeira. João Pedro jogava bem, chutava forte pra caramba. E é muito bom vocês terem aceitado esse convite, esse desafio. Falei pra vocês, não era nada de outro mundo, é algo que a gente está conversando sobre o que vocês mais gostam de conversar, de tratar, que é a nutrição, e podendo contribuir para tantos que assistiram, dezenas assistiram quase 2 horas de live, e outros dezenas vão assistir porque a live vai ficar na plataforma do Futebol Interativo. Então, agradecer o Futebol Interativo muito por ter proporcionado essa oportunidade para a gente estar conversando sobre o que a gente gosta, futebol, esporte, criança, né, adolescente e nutrição. Então, agradecer ao Futebol Interativo. Lembrar que semana que vem começa o Foot Talk, que é Nordeste, que é online e totalmente gratuito. Quem puder acessar nossas redes sociais, Instagram Fênix Queimados, ou no YouTube, nosso canal, TV Fênix Queimados,
nós estamos fazendo várias ações com nossos atletas também nessa quarentena, para mantê-los com uma rotina, com uma certa rotina, para manter essa afetividade, nesse momento que a gente está fazendo tão difícil, que a gente não sabe até quando, né, não tem noção de até quando vai. Para a nossa geração e para a geração dos nossos responsáveis, nossos pais, também nunca foi visto nada igual. Então, acho que é um momento difícil e que a gente contribui de alguma forma com um tema tão importante e que, para frente, junto com o futebol interativo, a gente possa fazer, quem sabe, algo nesse sentido, com alguma sequência sobre nutrição esportiva, com temas mais específicos, e que a gente possa contribuir também para o esporte de alto rendimento, de alguma forma, que é o que vocês falaram. Vocês amam o esporte, vocês vivem também, né, gostam de praticar, ex-atletas, enfim, e que encontrar na nutrição também é uma forma de contribuir para a melhora da vida das pessoas. Então, muito obrigado pela presença de vocês, pela contribuição de vocês, por ter ficado disponível quase 2 horas aqui no Futebol Interativo, na plataforma, e podendo contribuir para as pessoas. Então, João Pedro, Bianca, pode falar aí o finalzinho de vocês, para que a gente possa ter o encerramento pelo Ayrton. Eu que queria agradecer, a gente está aí tentando, né, fazer já há um tempo. Eu amo a nutrição, eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço. Eu faço com amor, com carinho. Eu sempre falo que toda vez que eu vou para o consultório, eu vou porque eu vou para nutrir vidas, e é assim que eu me sinto, nutrindo a vida das pessoas, ajudando. Eu acredito no potencial do alimento, eu acredito no potencial que a gente tem com a alimentação para melhorar a qualidade de vida, para melhorar, enfim, tudo. E eu que te agradeço pela oportunidade. E conte comigo aí. João Pedro voltou. Fala, João. Voltou aí, João? Eu achei que o João tinha caído. O João tá ouvindo? Tá ouvindo, João? Para encerrar aí, para se despedir. Tá ouvindo, João Pedro? João? Acho que o João não tá ouvindo. Carregar, na verdade. Aí eu botei aqui no carregador. É só para encerrar. Para encerrar. Ele não escutou. Ele tá escutando você, Bianca? Será? Tá escutando? Tá me escutando? Tô ouvindo. Para encerrar aí. Tô ouvindo. Só para se despedir. Fala para ele que é só para se despedir aí. Só para se despedir Ayrton... aí, para encerrar. Acho que ele não tá ouvindo. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, Marcos. Então, pode encerrar então aí. Pode encerrar, se despedir, para poder o Ayrton encerrar a live. Enfim. Ayrton, encerra então aí que a gente pode fazer o agradecimento aí pelo futebol interativo. Então, como o Marcos já falou, agradecendo em nome de todo o futebol interativo, a você, Marcos, ao João, a Bianca, né? É um momento de grande troca de conhecimentos, de interatividade também. Quem assistiu estava elogiando aqui. É um tema realmente que a gente não vê muito comumente, e quando a gente vê, a gente fica prestando atenção e tal para pegar dicas. É uma coisa que dá para aplicar diariamente, dá para começar amanhã, se você está assistindo essa live. Então, agradecer também a quem assistiu aqui, né, que deixou perguntas, quem ainda vai assistir, né, porque ainda vai ficar disponível. E uma ótima noite para todos, e reforçando o convite do Marcos, próxima semana, Futalk Nordeste Online, a partir da quarta-feira, futalk.futebolinterativo.com, você tem todos os detalhes. Uma ótima noite para todos. Aí, eu tô só lembrando, segunda-feira a gente tem uma live com vocês sobre o futebol nos Estados Unidos, e terça sobre preparação física, com 3 preparadores físicos fantásticos, um da seleção brasileira feminina, fisiologista, na verdade, da seleção feminina, um preparador físico do Botafogo e outro da Portuguesa. Então, e outras lives que o Futebol Interativo está organizando aí, que tá lotado de live, então não falta a oportunidade de se informar e crescer nesses dias aí de quarentena, essas semanas. Então, obrigadão mais uma vez a todos e um grande abraço. Até a próxima. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal.